experimento de arte-terapia em Gestalt terapia. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Quero explorar um pouco mais esse tipo de experimento tão fundamental no nosso trabalho, principalmente hoje no atendimento online. Então, aguarde que já volto. Para você que não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Tereza Amorim, psicóloga, gestalt terapeuta e uma grande apaixonada por essa abordagem. E hoje vamos falar sobre a arte-terapia. Possivelmente você conhece esse experimento. E na gestalt terapia temos, digamos, um jeito especial de trabalhar inúmeros recursos artísticos. Eu gosto de pensar que o trabalho de arte-terapia é um trabalho que ajuda o cliente a expressar o que ele sente. Muitas vezes, esse cliente não consegue expressar em palavras as suas emoções, os seus sentimentos. E, às vezes, um simples experimento de arte-terapia pode ajudar esse cliente. Acho que você vai perguntar, mas quais recursos, quais ferramentas, melhor dizendo, qual o material que eu preciso para propor esse tipo de experimento? Então vamos lá. Você pode ter no seu consultório uma coisa muito simples, que aliás eu sempre gosto de dizer para os meus alunos. Acho que toda sala de consultório, todo espaço terapêutico, você precisa ter uma folha, ou melhor, algumas folhas. Sim, você pode ter folhas maiores, menores, coloridas, tudo bem. Mas esse é um material básico. E o que podemos fazer com uma simples folhinha? Vamos lá. A gente pode pensar naquele lápis de cor bem tradicional. Possivelmente, através desse material, você vai conseguir algum traçado, digamos, mais suave. Mas podemos usar outras canetas, lápis. Então vamos lá. Agora vamos falar dessa caneta aqui. Gosto muito dela. Uma caneta hidrocor de ponta grossa. Acho que ela ajuda o nosso cliente a fazer um traçado talvez mais forte, vamos dizer assim. A partir desse traçado, talvez fique mais fácil para esse cliente visualizar. Mas não ficamos só aqui não, hein? Ah, Tereza, eu acho que as canetinhas mais finas podem também proporcionar um traçado interessante. Claro, você pode usar também esse tipo de caneta. Uma caneta que também ajuda o seu cliente a trazer as suas emoções para o papel. Tudo isso, de certa forma, vai ajudar o seu cliente a trazer ali toda a sua produção artística. Mas a gente também não para aqui não. Tem mais, hein? Eu gosto de um material bem antigo, que aliás eu lembro da minha infância, o giz de cera. Acho que o giz de cera provoca um outro tipo de trabalho. Talvez um traçado mais forte, talvez até agressivo em alguns momentos. Acho que a gente pode fazer um trabalho mais até primitivo nesse sentido. Então, o lápis de cera ou giz de cera também precisa estar presente no seu consultório. Será que acabamos de canetas, lápis e etc? Talvez. Eu também posso dizer para você, e nesse momento eu não tenho aqui, que você pode usar tinta, que também pode ser um trabalho interessante. Mas, nesse momento, eu prefiro ficar por aqui, nessas canetinhas. No outro momento, eu falo com você sobre tintas, argila, que é sempre um material mais complexo para o nosso consultório. Mas eu tenho mais um aqui, que eu gosto sempre de trabalhar também. Vamos agora falar das massinhas, né? Acho que a massinha
é também um outro recurso terapêutico muito importante no trabalho de arte-terapia. Através dessa massinha, o cliente pode expressar, criar também uma grande produção artística, dando forma ao seu sentimento. Tão legal isso, né? Mas eu quero, além disso tudo que eu te mostrei nesse momento, material básico, né? Estamos aqui com 5 peças que você deveria ter no seu consultório. Você poderia também pensar que hoje, no atendimento online, você não tem esse material disponível ali junto com o seu cliente. E como eu faço então, Tereza? Eu vou te dizer. Mas antes de aprofundar mais e te dar algumas dicas sobre algumas vivências que podemos propor no nosso consultório, eu vou pedir para você deixar o seu aí gostei, se inscrever no canal, tocar no sininho e compartilhar com seus amigos. Isso é tão importante para a gente. A gente sabe que a Gestalt terapia é uma abordagem cada vez mais conhecida. E quem sabe você conhece aí algumas pessoas que gostariam de aprofundar o seu conhecimento nessa abordagem. Lembrando também que eu sempre gosto de deixar alguns cards aqui sobre o assunto que estamos falando. Eu vou deixar aqui uns vídeos sobre experimentos em Gestalt terapia, certo? Então vamos continuar? Tereza, o que eu posso propor então para o meu cliente? Eu vou deixar aqui um tipo de vivência que é bastante básica. Já falei aqui em lives, né, no nosso canal, mas eu acho muito bacana e a gente percebe o resultado disso. Às vezes o nosso cliente traz uma narrativa em que ele coloca um pouco um conflito básico que todos nós vivemos. Aquela ideia de como ele se vê e como o mundo o vê. Parece que é interessante a gente ter espaço para trabalhar isso. E gosto de pedir, numa folha como essa, para o cliente desenhar no primeiro momento como ele se vê. Num segundo momento, eu peço para o meu cliente desenhar aqui como o mundo o vê. E a gente percebe que, diante desses 2 desenhos, esse cliente começa a perceber esse grande conflito, um conflito que a maioria de nós vivemos. Normalmente, temos uma ideia de como somos, como eu me vejo. E parece que o mundo sempre traz uma outra visão, digamos assim. E a gente pode passar uma sessão, talvez algumas sessões, ainda aprofundando essa pequena produção gráfica do nosso cliente. E eu acho que esse é o ponto interessante da arte-terapia. Pensar que a gente convida o nosso cliente para expressar tudo o que ele sente através de algum material artístico. E se você me pergunta, mas então isso é muito parecido com a arte-terapia de outras abordagens? É aí que entra a grande diferença da Gestalt terapia e que possivelmente você sabe. Um Gestalt terapeuta não interpreta. Assim, quando o nosso cliente produz algum material, a gente vai conversar sobre isso, investigar fenomenologicamente a sua produção artística, a sua produção gráfica, nesse caso específico. E é assim que a gente começa uma grande conversa gestáltica, em que esse cliente começa a se dar conta do que ele sente. Vou voltar aqui com outras dicas, experimentos. Vamos falar mais de arte-terapia. Um tipo de experimento muito importante no nosso trabalho clínico. E sem deixar de falar para você, que eu acho que você ficou aí pensando, como eu faço então no atendimento online? Muito simples. Você pode pedir para o seu cliente alguns desses materiais. Talvez uma massinha, um lápis, uma caneta e pedir para ele começar a desenhar isso ali, naquele atendimento. E a gente sabe também que esse está sendo, no momento, um dos experimentos mais utilizados nesse novo formato online. Então,
Nada demais, você pode pedir para o seu cliente ter uma folhinha, canetas, e a partir dali você pode convidar para uma grande produção artística. Fica a dica aqui para você e a gente se vê no próximo programa. Beijo!